Quando a gente fala de tração e distração, para mim tem uma coisa muito importante nessa equação, professor, porque quando a gente fala de coisas espirituais, tem toda a parte sensitiva, existe a parte que tem a ver com conexão espiritual e tudo mais, mas existe a parte racional. Porque dizem que a gente precisa do conhecimento. Paulo falava do culto racional. Culto racional, exato. Eu sempre me apego a isso. Tipo, o que é esse culto racional se eu não tenho a capacidade de exercer o meu raciocínio? Se eu não tô treinado nisso? Eu vejo as pessoas falando assim, no meu canal é muito mulher, né? E fala assim, nossa, eu sinto que a minha vida espiritual é ruim. Eu sinto que eu podia ter eu não tenho tanto conhecimento. Eu me digo cristã. Mas se perguntar, eu vou em congresso quando eu faço essas palestras e tudo mais, eu pergunto, tá, você é cristão por quê? Tá, e você começa a fazer perguntas básicas, fundamentais de qualquer crença cristã, independente da igreja, e a pessoa começa a rir e tal, que ela não sabe. Porque ela entrou naquela tradição, ela vai, é uma rotina, ambiente, igreja, é legal, é divertido. Mas quando você tiver que fazer uma escolha que está relacionada ao seu conjunto de valores morais cristãos, você sabe onde esses valores morais cristãos estão ancorados? Essa é uma pergunta-chave, porque você mencionou aquela hora dos traços de caráter que uma pessoa tem que ter, de acordo com os autores que você leu. Se eu falar agora dentro do elemento, dentro da temática, da ética e da moral, a distração, eu diria até em termos bem religiosos, se você me permite, é quase um instrumento direto de Satanás para fazer com que você seja impedido de chegar ao sucesso profissional, sentimental, familiar ou ainda espiritual. Por quê? A distração ela tem uma armadilha, e foi isso que eu prometi ontem que explicar hoje, que ela não é censurável. Eu vou dar a diferença para você. Um sujeito casado está visitando o site pornô na internet. Ele vai fazer aquilo escondido. Ele não quer que ninguém saiba. É reprovável. É reprovável. Se o pessoal vir, se o filho dele vir, se a esposa vir, se ele for um religioso e a comunidade religiosa vir, vai ser uma coisa muito vexatória para ele, tá certo? Mas o mesmo sujeito pode passar 4 horas vendo apenas sites de notícia. E ninguém vai reprovar, porque vai parecer que ele está se informando. Se ele tiver... A média brasileira é de 8,6 horas. 8,6. Exatamente. Se ele só está passando a mão ali no Instagram, rindo com piadinha, ou vendo uma matéria sobre Brasília, alguma coisa e tudo, se entrar alguém no quarto na hora, ele não vai precisar guardar esconder o celular. Limpar o histórico. Não é normal. Aí que entra a distração. Mas, cara, a tentação, se você for parar ela é pra pensar, reprovável. não é normal, né? É comum, mas não é comum, normal. Exatamente. Você perder tanto tempo com uma coisa inútil e não é nisso que normal. o diabo pega. Porque muitas pessoas se distraem. Não é nada reprovável, não é nada que precisa esconder, não é nada que precisa... Mas ele está tendo o mesmo efeito da tentação. Porque o que a tentação faz? A tentação tira você do objetivo. A distração também. Só que uma é reprovável... E a outra não. A outra é aceitável, tolerável. Então, nesse aspecto, a gente... É porque não é porque uma coisa é aceitável... É interessante, né? Vocês sabem que eu perdi meu pai tem 6 meses, 7 meses. E meu pai viveu uma época... Eu lembro dele falando da transição, assim, de quando ele ia me buscar no aeroporto. Agora fica essas leis agora aqui. Não pode mais fumar aqui debaixo da marquise do aeroporto. Porque ele viveu um tempo em que fumar não era condenável. Não, pelo contrário, as pessoas fumavam... Era charmoso. Na novela, Sim. Fumavam em cinema. Meu pai foi um homem muito bonito quando jovem, assim. O cigarro realmente roubou muito dele, inclusive a beleza física. Mas meu pai era um homem... Inclusive a vida. E eu lembro dele xingando, e eu lembro que eu pensava, pra mim, na minha cabeça, é tão óbvio, pai, que você não é pra você fumar aqui, porque eu cresci numa cultura em que o cigarro era algo reprovável. Ele não. A gente tá vivendo um período da história em que as pessoas gastarem 5, 6, 8 horas do seu tempo em distração, tendo a atenção roubada por milhões e milhões de notícias de algoritmo, virou normal. Veja, isso não é normal. E o efeito acaba sendo o mesmo da época do cigarro, só que de maneira pior. Eu vou explicar por quê. Quando a pessoa está distraída demais, ela começa a perder foco, ela começa a perder raciocínio, ela começa a perder poder de concatenação de ideias e de tomada de posição consciente diante de situações. Aí o que acontece? Ele está tão distraído que coisas piores que o cigarro vêm à baila e ele não percebe. Então, se na época do seu pai
as pessoas estavam contentes com o cigarro, hoje elas estão contentes, por exemplo, ou pelo menos vivendo em harmonia com práticas libidinosas. Pode olhar, no passado, as mesmas práticas moralmente condenáveis que nós vemos hoje, houveram no passado, tá certo? Existiram no passado. Essas mesmas práticas, só que no passado o pessoal escondia. Havia a hipocrisia. Sim. Hoje há o pecado declarado. A hipocrisia é condenável em toda a sua instância, porém, a hipocrisia ainda... Na hipocrisia resta um grau de temor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. A hipocrisia é condenável, mas ainda resta nela um grau de temor. Eu não quero que descubram. Exato. No escancarado, eu já perdi até esse grau de temor. Você não tem mais filtro. Eu tenho orgulho de ser assim. A gente viu algumas conversas de podcast. Um dia eu estava vendo algumas atrizes falando em podcast sobre dar de presente para os maridos, namorados, companheiros, um passe livre no dia do aniversário. Gente. E conversando com uma naturalidade. Você daria? Eu daria. E se ele te desse um passo livre, com quem você queria dormir? Sim. E o passo livre, para você que não entendeu ainda, é você chegar para o seu esposo, sua companheira e falar assim, olha, tá aqui, essa noite você pode sair, pode ter sexo com quem você quiser, sem peso na consciência, você não tá me traindo. E uma teve a pachorra de dizer assim, eu tenho medo de dar esse passe livre para ele. Por quê? Não, porque eu tenho medo dele apaixonar. A outra falou assim, mas ele apaixona. Ao meu, como graças a Deus, ainda pôs Deus no meio, não apaixona, por ele tudo bem. O combinado lá em casa é o seguinte, pode fazer o que você quiser. Só tem que... Nem precisa me contar, só se você quiser contar, mas nem precisa. Mas não se apaixone, se você se apaixonar, me aí conta. É traição. Que aí eu vou tentar mas você vê salvar que o nosso casamento. normalizou uma coisa que não é normal? Quer dizer, é comum, mas não é normal. Mas é pior do que o cigarro. Porque, entendeu? Sim, sim, então, mas é a normalização de algo que deveria ser reprovável. O filtro do ridículo foi embora. Não é só do ridículo, é de todos os males associados, é de todos os prejuízos associados. Quando eu fico vendo isso, eu acredito de verdade que todos nós deveríamos prosperar. Eu acredito que parte da bênção de Deus tem a ver com prosperidade financeira. E eu acredito, e a gente já conversou muito sobre isso, sobre como a influência do gramscismo, do marxismo é tão grande na sociedade que a gente tem uma exaltação da humildade confundindo isso com pobreza. E esse dia eu estava discutindo com um amigo que estava falando que ele é bem protecionista de outras ideias, e eu falei assim, mas ele falou assim, mas que Jesus é a escolha de Jesus pelos pobres. Eu falei, mas ele virou e falou assim, porque os pobres sempre o tereis convosco. Não é os pobres sempre serão vocês. Não, os pobres sempre tereis convosco. Se você olha se você faz uma análise sintática aqui, você já vê que não é os que estão com ele não são pobres, mas os pobres são aqueles a quem a gente sempre vai ter que ajudar e sustentar e tudo mais. E tentar fazer com que ele deixe de ser pobre. Porque para muitos também, ele precisa da miséria para se sentir piedoso. Mas é uma exaltação de um defeito como se fosse uma virtude. Ele precisa da miséria para ele se sentir piedoso. Só que na nossa sociedade, a gente falou um pouco disso ontem, né? Na nossa sociedade, onde o conhecimento é uma moeda, onde você vale o quanto você sabe, você vale o quanto você tem de informação acumulada, é bastante preocupante que tantas famílias vivam em condições bem deploráveis, inclusive com muitas dificuldades, muitas inseguranças em vários níveis assim, financeiros, porque os patronos dessa família, os pais, as mães dessas famílias não entenderam, não é que não são capazes, não entenderam que há valor e a possibilidade de aquisição de conhecimento para uma elevação do seu padrão de vida e da sua família. Eu acho triste, assim, de verdade. Eu não falo muito isso abertamente, porque é um ponto que muita gente critica sem nem entender a profundidade do que a gente poderia levar. Mas quando a gente fala de conhecimento, as pessoas não só não sabem, como não sabem que podem melhorar o seu nível de aquisição de conhecimento para com esse conhecimento elas terem mais condições de melhorar o seu valor no mercado. Fábio, mas isso é injusto. Tá, mas é um mundo capitalista. Essa é a moeda desse mundo. Já foi terra, já foi gado, já foi ouro, já foi título de nobreza. O capital da sociedade da informação é conhecimento. Quanto mais eu sei, quanto mais eu sou capaz de adquirir conhecimento, mais eu tenho valia nessa sociedade. Ponto. Agora, quando a gente vai trabalhar com a distração, a gente descobre que ela tem um efeito social, financeiro e espiritual. Gravíssimo.
Porque ontem você me falou que a distração é, assim, o chamariz, que é ótimo para tentação. E a gente deixou isso em aberto hoje falando disso. Por quê? É exatamente o que eu falei, porque esse que é o ponto, o nó. É porque a distração não é condenável socialmente. Ela é errada, erradíssima, mas não é condenável. É o cigarro da época do seu pai. Sim. Aí ela distrai, aí a tentação vem, ela nem percebe. E como é uma luta pela mente, eu volto para o Apocalipse 13. É interessante que uma das maneiras que a gente tem de estudar a Bíblia na hermenêutica, Fábio, é encontrar aquilo que em alemão é chamado de Leitmotiv. Leitmotiv é qual é a temática ou a palavra que vai costurando todo o texto. E se você olhar, em que pese o fato de Apocalipse 13 terminar com a marca da besta dada na mão para quem não pode comprar nem vender, na mão e na testa, na verdade, todo o Apocalipse 13 vai falando só de adoração. A palavra que mais repete é adoração. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para você. Olha, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeado de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão. Porque deu adoraram. Também adoraram a besta. Depois faz mais. E a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Blasfêmia é o oposto da adoração. É quando você dessacraliza alguma coisa. Está dentro da temática da adoração. E para difamar o tabernáculo, a saber o tabernáculo é o lugar da adoração no Antigo Testamento. Depois continua dizendo... E foi dada autoridade sobre toda a tribo da terra, etc, etc. E disse, mas aqui está a perseverança dos santos, e diz, verso 11, tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce autoridade diante da primeira besta e faz com que a terra adore a primeira besta. É adoração o tempo todo. Fazendo com que a terra... Você vê que tem uma ação ativa, tem uma atração. E outra, ela faz uma imagem. Eu trouxe aqui... uma das coisas que a gente está fazendo no museu muito legal, e eu até abro um parênteses aqui, gente, a gente falou de ajudar os pobres, antes que alguém coloque nos comentários aí, vocês são contra ajudar o pobre, tem que ajudar o pobre, tem muito pelo contrário, mas você já notou que às vezes existem algumas caridades, vou falar isso com muito cuidado para não ser mal interpretado, tá, Fábio? Mas quem quiser mal interpretar vai fazer isso de qualquer jeito. Algumas caridades, na verdade, são apenas a retroalimentação da miséria. É aquela pessoa que pega a vida dele e vai sempre para o mesmo lugar dar um sopão. É válido o trabalho, eu bato palmo, tenho minha admiração, mas até quando ele vai ficar dando sopão? Eu acho que junto com o sopão naquele bairro de miséria, vamos levar também escola. Vamos levar educação, vamos levar livros. Vamos levar livros. Vamos levar cultura, sabe por quê? Para que amanhã aquele bairro que hoje está recebendo o sopão tenha uma escola e futuros empresários que, por terem esse histórico de miséria no lugar, saiam daquele bairro que outrora fora miserável e vão para um outro lugar ajudar. Aí nós estamos fazendo uma corrente do bem. Porque, veja bem, eles são pobres, miseráveis, não tem nada, dependem do meu sopão. Mas eu estou ensinando-os a não ficarem para sempre dependendo do meu sopão. Essa geração está dependendo, mas a próxima geração já não vai precisar do sopão. Agora eu já tenho um bairro que não precisa mais eu levar sopão. Mas esse bairro pode levar o sopão para outro. Aí faz uma corrente do bem. Mas há pessoas que estão há décadas e décadas só dando o sopão. E até políticos, principalmente, que tiram proveito disso porque é vantagem você ter a manobra do povo. Porque é mais fácil controlar. Alguém, certa vez, um político falou na internet aí, né? O pobre é muito fácil de governar, porque o pobre, qualquer coisinha que você der para ele já está feliz. Você dá para ele uma cesta básica... ele tiver, ele vai ter que passar a vida lutando pelo que é essencial. Como é que ele vai querer aprender e tal se ele está sempre correndo atrás do sopão? Exatamente. Não, e outra, como ele é miserável... Qualquer arroz de segunda categoria que eu dê para ele, ele aceita feliz, ainda fica me devendo favor. Aí ele pega, volta em mim, eu assumo o poder, mas eu sei que se ele adquirir conhecimento, ele vai ser mais exigente. Eu não vou, é muito fácil ser herói de quem tem um padrão baixo de escolha. Coloca isso na sua mente, até para os políticos. É muito fácil ser o herói de que tem um padrão baixo. Quem tem um padrão baixo, o arroz de segunda categoria e o feijão cheio de caruncho,
Tá, beleza. Agora, se ele eleva o padrão, ele vai querer um arroz melhor, um feijão melhor e um político melhor. Então, muitos políticos falam assim, é interessante alimentá-lo, dar o pão para ele, mas mantê-lo naquela condição para que ele daqui a 4 anos me eleja de novo. É quase o que se fazia nas masmorras, né? Tipo, é o mínimo para não matar, mas não é o suficiente para que ele viva. Exatamente. E no passado, é o que faziam estranho para alienar o povo. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, hoje o museu, uma coisa, já que eu falei de ensino, o Museu de Arqueologia do MAB, ele tem a função também de propagar cultura. Tanto é que as pessoas que vão visitar o museu, eu falo com elas que elas não vão visitar uma exposição, vão ter uma experiência. E você vem visitar o MAB. Aliás, se tem alguém que já visitou, coloca nos comentários aqui. Se você é aluno, não vale porque vocês tiveram visita exclusiva, guiada, evento, aluno sabe, e a gente pode repetir isso para 2025. Eu acho que devíamos. Aqui eu tenho uma estatueta da deusa Ashera, que era uma deusa muito cultuada nos tempos do Antigo Testamento, quando o povo quebrava a aliança, o pacto com Deus. Essa aqui é uma réplica. O museu agora está fazendo réplica para quê? Uma pessoa que tenha necessidades especiais, um cego, possa receber. Ele possa pegar. Ai, eu estou explicando a Ashera para ele, eu não posso pegar o original que está dentro do vidro e abrir, mas ele pode pegar uma réplica. Uma réplica perfeita. E como quase um braille, verificar como é que era o rosto dela e tudo mais. Essa aqui é uma outra Ashera da Síria. Essa é Canaã. Cananeia. Essa aí aparece muito nos livros de história. Pode tirar aqui já essa? E essa aqui da Síria. Agora, o que me chama a atenção dessas duas réplicas que eu trouxe aqui, perceba que elas estão segurando os seios. Eu vou contar uma coisa para você do passado, porque João está dialogando com o passado para dar um alerta para o futuro. Nos tempos do Antigo Testamento, os hebreus eram incentivados a adorar a Deus por 2 motivos. Não havia um terceiro. Eles adoravam a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Quer anotar? Vou repetir. Os hebreus adoravam a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Os pagãos também adoravam seus deuses por tudo o que eles supostamente eram e por tudo o que eles supostamente faziam. Mas na liturgia pagã havia um elemento a mais que não tinha na liturgia hebraica. Sabe qual é, Fábio? Os pagãos tinham uma ideia das divindades que eram deuses pervertidos. E de fato eram. Se você pegar a história de Baal, essa Ashera aqui, ela era ao mesmo tempo mãe de Baal e amante dele. Tem uma história do ciclo de Baal, que uma irmã de Baal foi colocada para ser sodomizada por vários homens ao mesmo tempo para a alegria dos deuses. E dizem que ninguém é moralmente melhor que os deuses que eles adoram. Exato. Então o que muitos pagãos fizeram? Eles pegaram aquilo que havia de mais vil, de mais vicioso, de mais execrável no meu comportamento e atribuía aquela característica aos deuses até para aplacar a minha consciência. Os deuses são beberrões, mulherengos, sádicos, tudo mais. Em várias culturas politeístas você tem, né? Então eu posso ser assim também, sacrifício humano. E sendo os deuses assim, eles acreditavam que podiam manipular os deuses com o espetáculo. E você sabe, um espetáculo bem feito hipnotiza. Porque mexe com o sentido. Quanto mais sentidos você recruta da sua audiência, maior o convencimento. Exatamente. Você vê quantos filmes de Hollywood são moralmente execráveis, mas são campeões de bilheteria. Exato. Tá Livros. certo? Herodes, depois que a menina dançou para Herodes, ele ficou tão hipnotizado. O que você quer que eu te dou? Para eles, a liturgia era essa. Eles acreditavam que eles podiam fazer uma performance para os deuses. E os deuses olhariam lá de cima e falariam assim, uau, depois desse espetáculo, peçam o que vocês quiserem. Agora eu pergunto a você, quais são os 2 elementos que mais fazem sucesso numa trama moralmente questionável, mas que dá muita bilheteria? Sexo e violência. E é isso que esses cultos pagãos mais tinham. Muita violência, incluindo o sacrifício humano de crianças, muito derramamento de sangue e muito sexo, muita orgia. Os cultos da fertilidade, por exemplo. Então, o que Apocalipse 13 está me prevenindo é que, no passado, aquele culto paralelo pagão que competia com o culto de Deus vai voltar. E aí eu lembro que Paulo chamou nossa atenção. Mantenham os corpos de vocês como sacrifício vivo e culto racional perante Deus. E aí, pessoal, é este o nosso apelo para hoje.
Apocalipse 13 é uma advertência para todos nós, no sentido cognitivo, no sentido espiritual. Eu ontem fiz aquela hierarquia que eu falei que faltam em muitas pirâmides. A gente precisa de conhecimento, de formação, mas também de conhecimento e sabedoria. Informação é apenas acúmulo de dados. Eu e Fabiana falamos sobre isso ontem. Eu sei um monte de coisas, mas não sei o que fazer com aquilo. Não resolve nada. O conhecimento é um passo além. Você tem o dado e sabe como usá-lo e pode até ganhar dinheiro com ele. Mas a sabedoria ainda é um passo adicional. É quando você tem o dado, tem o conhecimento e tem uma vida plena, uma vida com propósito.